Bom, pessoal, eu vou passar rapidamente aqui com vocês uma agenda. De maneira geral, eu separei o nosso webinar em 3 partes, tá? A primeira parte a gente vai entrar nos objetivos desse webinar, né? Falar um pouco sobre recarga aquífera, tentar valorar como funciona esse parâmetro assim, precificar de fato o que a ausência de um bom trabalho com recarga aquífera ele pode causar, né, na gestão de recursos hídricos. Depois nós vamos falar um pouco de monitoramento, entrar um pouco mais a fundo sobre monitoramento de séries pluviométricas, que eu acho que é um parâmetro bem importante para ser tratado. E aí, na parte final, a gente vai entrar, de fato, né, no balanço hídrico climatológico. Vou falar de algumas maneiras de estimar a recarga aquífera, existem tantas outras, esse é um tema muito abrangente, né, assim, passa por várias ciências, é multidisciplinar, então, assim, eu vou tentar realmente falar alguns conceitos básicos, espero que sejam, né, de valia para todos vocês. E aí, por fim, vou colocar algumas conclusões e recomendações de estudos nossos, da nossa experiência, e espero também que isso seja aproveitável, tá? Então, assim, como todos nós sabemos, o ciclo hidrológico ele atua na hidrosfera, né, de forma fechada, em que se pese o princípio de conservação de massa, né, e aí ele tem como principal motor energético a radiação solar, tá? Para nós, das ciências que estudamos recursos hídricos, digamos assim, né, principalmente para a hidrogeologia, o que mais nos interessa nesse ciclo hidrológico seria a parcela relativa à infiltração. Em outras palavras, se eu puder simplificar isso, eu diria que a parcela da infiltração que se torna recarga aquífera, tá? Bom, isso aqui é só para lembrar todo mundo, né, todo mundo já deve ter visto alguma coisa parecida com isso, mas só para lembrar vocês que boa parte da água doce disponível no planeta está presente nos aquíferos, né, armazenada nos aquíferos, então, dito isso, a sua importância econômica e social é inquestionável, tá bom? E aí, agora entrando mais a fundo e já falando da infiltração, é bem interessante falar desse parâmetro e tentar separar um pouco ele de recarga aquífera, porque são, de fato, coisas distintas, embora a gente, muitas vezes, por premissa, associe os dois como sendo a mesma coisa. Então, assim, considerando a região da recarga aquífera, preciso ponderar que essa medida é sempre difícil de estimar de forma 100% precisa, né? É quase intangível. A maioria das técnicas, na verdade, estima a infiltração, ou seja, o quanto de água, o quanto da precipitação que atinge o solo deve entrar, né, dentro do solo, passar do sistema radicular das plantas e então atingir as camadas subsequentes da Terra, que aí sim essas camadas levarão até o aquífero, seria o nível freático, né? E aí chegando no nível freático, então a gente tem o termo recarga real, né? O que a gente consegue muitas vezes é estimar a parcela da infiltração e se conseguir evoluir um pouco mais, a gente consegue estimar a recarga potencial. Então, assim, na grande maioria das vezes, o que a gente estima é infiltração e recarga potencial, como está aqui na tela. A recarga real realmente é um parâmetro quase que intangível muitas vezes, tá bom? Só um ponto importante ainda nessa figura de comentar é que nem toda a água que vai infiltrar e passar dessa zona, digamos assim, zona de solo, né, que aí está a zona radicular, a zona vadosa, e chegar nessa recarga potencial, nem toda essa recarga potencial vai se tornar recarga real, porque pode haver um escoamento lateral aqui no aquífero, né, mas por premissa, em geral, a gente acaba associando como sendo o mesmo valor numericamente igual, né? Então, a recarga potencial acaba se tornando para nós recarga real, tá? E aí, por que é importante estimar a recarga real? É meio óbvio, mas é sempre importante dizer que a água que vai atingir de fato o aquífero vai se tornar uma reserva. Falando de hidrogeologia, existem outras terminologias, mas as mais consagradas para isso nós chamamos de reserva renovável, reserva permanente, né, ou secular, ou geológica, existem outros termos, em que a reserva renovável basicamente seria aquela em que se renova a cada ano hidrológico, né, ou seja, tudo aquilo que vai escoar e sair pelo, digamos assim, o vertedouro da bacia. Por outro lado, a reserva permanente é aquela que sofre menor impacto das variações de níveis anual. E aí, a reserva renovável, ela é aquela em que os tomadores de decisão de recursos hídricos, em geral, podem assumir uma parcela dela, na verdade, né, como sendo a reserva explotável, tá? Então, assim, essa reserva renovável, que seria essa que está expressada aqui nessa figura, né, ela pode ser calculada de diversas formas, mas basicamente tem duas fórmulas bem consagradas na literatura. A primeira é você ter uma boa malha de monitoramento, e aí você, evidentemente, tem que ter muitos pesômetros, muitos instrumentos, né, que façam aquela área estar, né, de fato, bem representativa. E você estima a variação do nível d'água anual, né? Multiplica isso por um fator de armazenamento do aquífero, nesse caso aqui, da fórmula que eu coloquei, sendo um aquífero livre, seria a porosidade efetiva, e multiplica isso pela área, então você vai ter uma variação volumétrica, tá?
e essa variação volumétrica seria equivalente à reserva renovável. Bom, uma outra forma, principalmente quando você não tem essa malha de monitoramento, é estimar uma taxa de infiltração, e aí, mais uma vez, veja como é importante a infiltração, e essa infiltração você multiplicar basicamente pela área, então você teria ali mais ou menos uma recarga renovável estimada. Eu trouxe essa figura aqui, é um trabalho bem antigo, mas só para, do Rebouças, né, um hidrogeólogo famoso, mas só para mostrar que o tempo de renovação do aquífero, de fato, o aquífero como um todo, ele se dá na escala secular ou milenar. Então, realmente, o que a gente pode levar em conta assim, para os nossos estudos, principalmente em termos gerenciais, fatalmente será a reserva renovável, tá? Bom, então, assim, a questão mais frequente para os gestores, né, de recursos hídricos, digamos assim, é quanto de água nós podemos extrair de forma segura, né, sustentável do aquífero. Alguns estudiosos mais antigos, eles citavam que o valor possível de extração, né, de água seria basicamente igual à taxa de recarga. Embora esse seja um conceito não necessariamente conservador e, de certa forma, um tanto obsoleto, ele nos mostra o quanto o tema recarga aquífera é importante na gestão de recursos hídricos, né? Uma outra forma de visualizar isso consta no artigo 3 da resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, essa 202 de 2018, que estabelece quatro itens para uma gestão integrada de recursos superficiais, né, rios, enfim, e outros córregos, com os recursos subterrâneos, tá? São como eu falei, quatro termos, né, gerais desse artigo, e entre os quatro termos, como vocês podem ver, a recarga aparece duas vezes, ou seja, e nos outros dois, embora não esteja explicitado aí o termo recarga, mas ela está no meio aí, quase como um fator primordial para todos os outros estudos, né? Então, assim, realmente a recarga aquífera, ela, para toda boa gestão, digamos assim, dos recursos hídricos, ela é essencial, tá? Então, delimitar as áreas de recarga, por exemplo, nesse caso aqui, né, e estimar as taxas de recarga são essenciais para a gestão integrada dos aquíferos e recursos superficiais, tá? Bom, e aí, eu fiz aqui um exercício, queria trazer para vocês, na verdade, antes até da gente entrar no exercício, eu queria trazer aqui um trabalho do professor Irata, em que ele faz uma estimativa, claro que uma estimativa, uma simplificação, né, que ele multiplica um valor de R$ 3,36, que era a taxa média cobrada pelos prestadores de serviço do ramo público, né, de venda de água tratada, né, e aí multiplicar por todo o valor explotado, informado de água subterrânea no Brasil, isso em 2016, você chegaria aí a um montante de 59 bilhões de reais por ano. Então, assim, realmente águas subterrâneas têm seu valor, e quando eu falo tem seu valor, não é só valor social, mas um valor econômico agregado que fica bem claro aí dessa forma. Claro, é uma simplificação, existem águas mais baratas, águas brutas, né, que são vendidas geralmente um preço bem menor, e existem águas mais caras, como águas tratadas, engarrafadas, adicionadas de sais, etc. Mas, bom, fazendo um exercício aqui bem simples, se a gente pegar uma área aí de 100 quilômetros quadrados, com uma precipitação média, e fazer aquele exercício que eu falei agora há pouco, de área versus taxa de infiltração, e aí a gente estimar aí, vamos pensar aí, três formas de estimar, né? 15, 18 e 20%, três taxas de infiltração. Um aquífero livre, isotrópico, de forma simplificada, evidentemente, né? Na natureza, claro que não é tão simples, mas aí vamos pensar que esse percentual é que vai infiltrar nesse aquífero, tá? Se a gente faz esse cálculo aí, a gente chega aí a alguns milhões de metros cúbicos de reserva renovável, né? Um cálculo simplificadamente aí. E se a gente pegar 30% aí como recurso explotável, a gente tem aí uma variação de 6,75 milhões até 9 milhões de metros cúbicos. Se nós multiplicarmos esse valor pelos 3,36 que está colocado lá em cima, nós estamos falando aí de uma incerteza de cerca de 8 milhões de reais. Então, assim, por ano, né? Então, vejam, a receita anual projetada pode ser 22 ou 30 bilhões, a depender de um bom estudo de recursos hídricos. E aí, nesse caso, um bom estudo de recarga aquífera, né? Se você, evidentemente, não faz um trabalho bem feito nesse sentido e não consegue defender o que você tem de reserva, você não consegue, evidentemente, vender aquilo em que você tem disponibilidade, né? Então, dessa forma, teria aí uma perca estimada nesse nosso exercício simples de 8 milhões de reais, tá bom? Eu trouxe um exemplo de caso também, que esse aqui é o plano diretor das águas do Rio Paraupeba, um rio aqui em Minas Gerais, de onde eu falo, mas só para mostrar que as reservas foram calculadas justamente utilizando essa técnica, né, de percentual de precipitação, da precipitação que infiltra e dessa forma atinge a recarga aquífera, tá?
Então, é só um exemplo, aí eu coloquei aí 1.600.000 metros cúbicos nas coberturas sedimentares, por exemplo, tá? E aí, pessoal, eu também trouxe mais como uma curiosidade aqui, é um tema gigantesco, muito abrangente, mas é um tema bem recorrente hoje para quem estuda águas subterrâneas e recursos hídricos de forma geral, que é a técnica de recarga e armazenamento de água subterrânea, né, ou recarga gerenciada. O que acontece? Que além de preservar as áreas de recarga, que é uma boa prática, né, sempre, ou gerenciar a exploração, ou seja, você diminuir, conceder uma outorga mais controlada, uma forma de você aumentar a sua disponibilidade hídrica, uma vez que, como eu falei, é um ciclo meio fechado, né, se não chove mais do que é o costume, não vai infiltrar mais, etc., seria estimular realmente a recarga aquífera, né, ou o armazenamento dela. Mas, como eu falei, é um tema muito abrangente, eu vou só tocar aqui no assunto mais como curiosidade, tá bom? Esse é um tema interessante, já faz parte da realidade de vários países no mundo, tá? Estados Unidos, China, Índia, Oriente Médio, principalmente, por sinal, eles melhoraram muito a questão a agronomia, né, a agricultura realmente deles se tornou muito mais sustentável depois que começaram a fazer essas técnicas. Os Estados Unidos também faz muito em função dos rebaixamentos na Califórnia, né? A China tem feito muito também fortemente agora em anos recentes, tá? E no Brasil a gente tem alguns casos que podem ser citados, no Ceará, por exemplo, que é meu estado natal, a gente, embora não necessariamente se chame de recarga aquífera, a própria política da sudagem ajuda nisso, as barragens subterrâneas, que é uma prática comum difundida no Nordeste brasileiro, também ajudam a recarga gerenciada. Ah, Existem também, né, no Brasil, outros casos que eu posso dizer aqui no Distrito Federal, em Recife também, em função da superexploração, Caldas Novas, né, as águas termais que vinham baixando aí seus índices térmicos anualmente, elas têm feito essa técnica, também tem sido feito para otimizar a qualidade das águas no sul do estado de Tocantins, então existem outros casos aí no Brasil, outros tantos, de repente eu deixei passar algum aqui importante, mas só para mostrar que é uma boa prática, né, e de forma, inclusive, bem diversa, assim, tanto você pode fazer uma injeção de poços, como bacias de infiltração, que em Minas Gerais também eles estimularam há pouco tempo o uso de barraginhas, né, que eles chamavam, eram, na verdade, depressões para auxiliar a infiltração. Então, assim, só curiosidade, tem alguns artigos aqui, livros, né, do Serviço Geológico Americano e tantos outros, tá bom? Bom, então, entrando na segunda parte do nosso trabalho, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre monitoramento, né? Como eu falei, o monitoramento climatológico, ele precisa realmente de uma gama de dados, né? E aí, para começar, a gente precisa de estações pluviométricas, né? Que medem, evidentemente, a pluviometria. Fluviométricas, que podem ser, por exemplo, vertedouros, estações climatológicas, que são aquelas em que, além da pluviometria, também se medem parâmetros climatológicos, como temperatura, entre outros, e estações piezométricas, na verdade, são instrumentos que se monitoram o nível d'água, tá? Isso aqui é só um exemplo de um pluviômetro de balança, né, que monitora as variações dos pulsos de chuva, tá? De maneira volumétrica. Bom, isso aqui eu também trouxe um pouco como curiosidade, porque uma vez que a gente não tenha pluviômetros, né, ou mesmo que tenha pluviômetros, a área seja muito grande e nem sempre eles são representativos para a área, ou até se você tiver pluviômetros, eles sejam representativos, mas existam muitas falhas, você pode utilizar alguns satélites para complementar seus estudos, né? Eu trouxe dois satélites aqui que são bem consagrados na literatura, a gente também utiliza aqui nos nossos estudos, que é o TRMM e o GPM. Na verdade, um substitui o outro, são ambas missões da NASA, né? E ambos têm uma resolução temporal diária, então, assim, tem dados bem bacanas aí para a gente poder utilizar de uma série longa de precipitação. Então, assim, como é de se esperar, um satélite, ele abrange, é uma missão global, né? Então, ele abrange todo o globo. Dessa forma, a gente consegue obter dados para diversas regiões de maneira simplificada, tá bom? Isso aqui é só um exemplo do TRMM, né, mostrando os sensores que ele tem. Então, são vários sensores que vão desde imagador a micro-ondas, sensores de energia, enfim. E aí, um aliado que apareceu recentemente para nós, principalmente para quem, né, não trabalha com programação, é o Google Earth Engine, né? Na verdade, é uma plataforma da Google que já tem os algoritmos ali. Alguém colocou lá, alguém já alimentou aquela plataforma e você consegue manipular e obter alguns dados de maneira muito simplificada. Eu trouxe aqui só um exemplo usando aqui o TRMM. Então, você clica lá no lugar onde você quer, coloca a resolução temporal, eu quero 1 ano, eu quero, sei lá, 6 meses,
e aí ele te dá essa série histórica, tá? Inclusive, existem outros satélites que estimam coisas diferentes do que isso, por exemplo, temperatura, enfim. Bom, então falando ainda sobre monitoramento climatológico, existem outros equipamentos importantes, né, como o psicrômetro, por exemplo, né, que ele mede a umidade relativa do ar, para alguns estudos isso é importante, um tanque de classe A, que é esse que está aqui embaixo na tela, que pode ser acoplado, por exemplo, de um termômetro, evaporímetro de Piché, né, que ele mede a capacidade de absorção da umidade do ar. Alguns estudos também correlacionam isso em relação à evaporação, tá bom? E existem as estações climatológicas, como essa do canto superior direito da tela, tá bom? Que basicamente tem tudo isso aí, mais um pouco, para monitorar os parâmetros climatológicos e deve ser utilizado sempre que possível. Falando de hidrogeologia, agora propriamente dito, nós podemos dizer que o monitoramento acontece basicamente em dois tipos de instrumentos, né? São os instrumentos de medição de nível d'água, que nós comumente chamamos de INA, né? E os piezômetros. Eu diria que a diferença entre eles é que o INA, ele monitora mais de uma formação aquífera, tá? Ou seja, tem seção filtrante em todo o seu perfil construtivo, e o piezômetro não, uma vez que ele é feito para monitorar, inclusive, pressão de coluna d'água, então ele monitora apenas um aquífero. Então ele é isolado dos demais aquíferos e, costumeiramente, né, ele tem uma seção filtrante só na base do aquífero. Então é bem interessante entender o que cada um deles pode nos oferecer. E o monitoramento ele pode se dar de forma manual, como aquela figura ali de cima, ou de forma automatizada. E nesse exemplo de baixo eu coloquei um diver, que é um dos sensores que a gente fornece aqui, né? Trabalha com isso. Bom, como curiosidade, eu também resolvi trazer uma missão chamada GRACE, não sei se vocês já ouviram falar, é uma missão da NASA, assim como o TRMM ou o GPM que eu mostrei agora há pouco. Mas o GRACE é uma missão interessante. Ele é, não que as outras não sejam, claro. É, ele é uma missão que mapeia basicamente as variações do campo gravitacional na Terra, né, utilizando um sistema de satélites acoplados com GPS e microondas. Mas assim, por que isso é importante para recursos hídricos? A GRACE, além de ser uma missão global, né, e ter ficado muitos anos aí em órbita, na verdade ela saiu de órbita em 2017, foi substituída para GRACE Follow One, que é a sua substituta, né, também da NASA. A GRACE, basicamente, ela diz o quanto dessa variação gravitacional está relacionada à variação do armazenamento de água subterrânea. Então, assim, em outras palavras, ela consegue dizer quais aquíferos estão recarregando e quais não estão sofrendo depressão, estão rebaixando mais rapidamente, por exemplo. Né? Então, como ela tem uma estimativa ali diária de dados, claro que o pixel é muito grande e aí nem sempre isso é representativo, mas você pode utilizar esse dado para saber, por exemplo, onde é que está sendo muito explotado o recurso hídrico, né? Estados Unidos usa isso fortemente, o aquífero Ogallala, que é um aquífero importante deles, o sul da Califórnia também, como eu falei anteriormente, né? Alguns outros países no mundo têm utilizado, a Austrália tem utilizado a GRACE, vários pesquisadores no mundo têm visto aplicações. Aqui no Brasil tem alguns trabalhos que, inclusive, ganharam relevância nacional, no Pantanal, etc., e também tem fortemente sido utilizado para estudos que trabalham sobre as mudanças climáticas, né, de gelo, das calotas, etc. Bom, pessoal, então, falando de soluções integradas, eu quis trazer um exemplo que nós temos aqui dentro de casa, que é o RIMAS, né, dentro de casa que eu falo, dentro do Brasil, é um sistema integrado de monitoramento da CPRM, né, que é o Serviço Geológico Brasileiro, e, basicamente, ele tem todas as estações que eu falei agora há pouco, algumas até automatizadas, por exemplo, piezômetros, instrumentos de nível d'água automatizados, e isso é muito interessante para quem trabalha com recursos hídricos e dá uma boa base de dados para poder utilizar, tá bom? Então, fica aqui a dica também, quem quiser consultar depois o RIMAS, quem não conhecer, né? E quem conhecer, que precisar, fica sempre aqui a dica, tá bom? É, bom, mas tudo bem, eu tenho os dados de pluviometria e eu preciso tratar esses dados. Sempre é importante tratar dados de pluviometria, tá, pessoal? Vocês vão ver a importância disso aqui. Quando eu falo tratamento de dados, justamente acontece que muitas vezes existem gaps, digamos assim, né, buracos no monitoramento hídrico, e aí esses gaps podem trazer valores incorretos, ou muitas vezes o valor ele foi superestimado por algum erro da medida, né? E aí esses valores eles podem trazer vários problemas para os nossos estudos, tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo da gente tratar o dado quando não existe informação num posto X. Então, aqui, vamos supor, nós temos 4 postos, né, pluviométricos, em uma dada área, então eles estão dentro do mesmo regime climatológico, e eu não tenho ali em um ano, em 62, o registro de um pluviômetro. Então, eu posso usar, por exemplo, esse método que eu trouxe aqui, que é o da ponderação regional. Basicamente, você
soma e pondera os valores precipitados nas outras estações em relação à série histórica monitorada e faz o mesmo para a estação que você não tem, e aí você basicamente encontra o valor correlacionável para essa estação. Então, nesse exemplo aqui, a gente encontraria, usando esse método, 205 milímetros, enquanto que, na realidade, né, esse registro ele existe, e na realidade ele aconteceu com 215 milímetros. Então, assim, ficou muito próximo, isso é importante dizer, é um bom método para ser aplicado para corrigir principalmente falhas na série histórica de monitoramento, tá bom? Bom, falando não só de falhas, mas falando também de registros incongruentes, uma boa prática seria utilizar um método que nós conhecemos como dupla massa. Basicamente, a dupla massa, ele pega todos os postos pluviométricos de uma região, faz o acumulado, a somatória, né, o acumulado desses postos, correlacionando em um eixo das ordenadas ou das abscissas esse acumulado junto com o observado de uma estação em específico. E aí você vê se aquela estação ela tem o mesmo padrão de crescimento, ou seja, de acumulação, né, de série histórica de precipitação ao longo do tempo. Se a tendência não for linear, você desconfia que alguma coisa está acontecendo ali, tá bom? Então, você pode, inclusive, utilizar o método da dupla massa para corrigir algumas falhas também. Que é só um exemplo, mostrando. Aqui é um exemplo que nós trabalhamos aqui, um estudo de caso na mineração, em que nós tínhamos, o cliente, né, nos forneceu um registro longo, que é de 2000 a 2022, mas nesse caso, quando a gente faz a dupla massa com uma estação conhecida, a gente vê que a tendência ela não é propriamente linear. Especificamente nesse caso, o que a gente resolveu foi diminuir o intervalo dos dados, ou seja, a gente, em vez de pegar 2000 a 2022, pegamos de 2006 a 22, e aí, sim, a nossa tendência, né, você pode ver ali pelo R quadrado, ficou próximo a 100%. Aí sim, você consegue trabalhar com esses dados. Mas por que isso é importante? Nesse exemplo que eu mostrei para vocês, a gente estava estudando a recuperação natural de um lago, né, um lago dentro da cava, a gente chama aqui de pit lake. Então, a precipitação, ela influenciava diretamente nessa recuperação. Quando a gente não faz o tratamento de dado, olha o que acontece. Então, a gente tinha o lago vertendo, ele chegando à sua cota máxima de enchimento em fevereiro de 29. Quando a gente faz esse tratamento, ele acontece antes. Então, é sempre muito importante fazer esse tipo de dado, tá bom? Esse tipo de tratamento de dado. Então, eu coloquei aqui também outras formas de você tratar o dado, e não só tratar o dado, mas entender melhor o seu regime climatológico. Você pode fazer coeficiente de variação, que é essa rosa aqui de cima, né? Diagrama de rosa aqui. Você pode também ver os mínimos, máximos, as medianas dos valores acumulados. Box plot também é sempre uma boa, porque você consegue ver quais são as dispersões máximas e mínimas, o que dentro do seu regime climatológico pode acontecer para variar, por exemplo, o seu modelo hidrogeológico, né? Modelos hidrogeológicos, e via de regra, eles são determinísticos, então eles recebem o valor que você coloca dentro deles, eles reproduzem uma tendência em função daquilo que você inseriu. Então, uma vez que você insere um valor médio ou mediano, e aquele valor ele tem uma variação muito grande, você pode, evidentemente, ter ali um resultado que, em algum momento, ele vá ser pouco representativo. Então, dito isso, é muito importante entender em que momento isso acontece, qual mês isso pode acontecer, com qual frequência, dentro de um regime hidrológico conhecido, isso pode acontecer. Então, é sempre muito importante fazer esse tipo de estatística, tá bom? E aí, uma outra coisa que é muito importante, principalmente quando trabalhamos em grandes áreas, né, quando eu falo grandes áreas, áreas regionais, tamanho de estado, por exemplo, tamanho de uma cidade, é fazer o cálculo da precipitação média, utilizar mais de um pluviômetro. Existem basicamente duas formas para isso. A primeira forma, muito consagrada na literatura, é o polígono de Thyssen. Então, basicamente, a gente pega as mediatrizes em cada um dos polígonos e traça linhas ortogonais, né? E aí, a gente basicamente está dizendo o seguinte: cada estação pluviométrica tem a sua área de abrangência, e aquela área de abrangência, ela tem o seu peso relativo. Então, no final das contas, a gente consegue distribuir a área colocando um peso para cada estação pluviométrica. Agora, detalhe o que eu gostaria de dizer aqui para vocês, que a gente tem sempre que ter cuidado, no sentido que nem sempre duas estações vizinhas, elas têm o mesmo regime pluviométrico. Nesse caso, por exemplo, imagine que eu tenho aí um divisor de bacias, e aí, portanto, sei lá, uma chuva orográfica nessa região. Então, você pode ter um acúmulo muito maior dentro da bacia, né, ou vice-versa, e o método de polígono de Thyssen pode não ser tão representativo, tá bom? Outro método bem consagrado é a distribuição de zoetas. Então, basicamente, a gente, né, traça linhas intermediárias entre elas, entre as estações, e aí
da mesma forma que os polígonos de Thyssen, a gente diz que áreas existem influenciadas para cada estação. Só um detalhe, que nós temos sempre que ter cuidado com os métodos, porque métodos diferentes podem dar resultados diferentes. Então, aqui é só o mesmo exemplo, esse aqui foi um trabalho que eu peguei da CPRM, inclusive eu coloquei nas referências, que mostra que os dois métodos aplicados para a mesma bacia, para os mesmos pluviômetros, mostrou uma distribuição diferente, e aí qual é melhor deles vai depender, evidentemente, de uma análise crítica dos resultados, tá bom? Entrando, então, na parte 2, vamos falar agora de balanço hídrico, propriamente dito, né? Balanço hídrico, como a gente sabe, não sei se todo mundo já ouviu falar sobre, mas, assim, basicamente, ele é amparado pelo princípio da conservação de massa, tá bom? E esse princípio, o que ele diz, assim, que no longo prazo, alguns componentes podem ser simplificados. Basicamente, eu posso dizer que tudo que entra na bacia, menos o que sai, é igual à variação do armazenamento, digamos assim. No longo prazo, mais uma vez, quando eu falo tudo que entra e o que sai, eu consigo pensar o seguinte: se no meu acumulado as vazões de fluxo de base são pequenas, por exemplo, eu posso meio que desprezar esses valores do fluxo de base no longo prazo, né, numa série histórica de 10, 100 anos, e aí, dessa forma, considerar do que entra, basicamente, a infiltração e do que sai, basicamente, o que escoa. Nem todo balanço é igual, tá bom? Existem balanços para áreas fechadas, por exemplo, um balanço num lago de cava, esse é o exemplo. Existem balanços artificiais, em que, por exemplo, o rejeito é jogado na cava, o rejeito da mineração, e aí ele dispõe de um pouco de água nos seus interstícios, essa água fica disponível para o sistema, da mesma forma essa água pode ser captada, então o balanço ele fica realmente influenciado pela ação antrópica. Então, é sempre preciso pensar que nem sempre o balanço ele é daquela forma que a gente vê nos livros, tá bom? Bom, uma forma interessante da gente estimar o balanço foi proposta por Toth-Waite e Mather, né, esses dois autores aí, em 95, e até hoje é um dos métodos mais consagrados. Basicamente, ele é um método que consiste em estimar o valor da evapotranspiração, junto com um valor de armazenamento de capacidade de campo, né, que é o valor de água que fica armazenado ali nos poros do sistema radicular das plantas ali naquela região de solo, e no cômputo geral, esse valor subtraído, a precipitação subtraída desses dois parâmetros seria então o excedente hídrico, tá bom? Eu não vou entrar aqui no mérito de cada ponto, até para a gente não, enfim, conseguir completar todo o nosso conteúdo, mas esse é um método bem interessante em que o CAD, né, que seria a capacidade de campo, pode ser estimado de maneiras distintas. Você pode encontrar, inclusive, ábacos e tabelas disponíveis na internet, e basicamente ele diz qual é o ponto de murcha, ou seja, o ponto em que o sistema radicular da planta ele consegue captar água e em que ponto já não consegue mais captar água. Ou seja, naquele momento em que o solo estiver encharcado ou saturado, toda a água que vai aparecer de novo no sistema, ou ela vai infiltrar ou ela vai escoar, tá bom? Bom, aí eu só trouxe aqui que dentro do método Toth-Waite existe também esse fator de KC, né, que basicamente você consegue correlacionar transpiração potencial com a real, então só também como curiosidade, tá bom? Embora possa parecer um método complicado, cheio de fórmulas e um labirinto aqui interminável, a gente pode simplificar ele para vocês. Basicamente, o balanço consiste, então, como eu falei, em calcular a evapotranspiração real, que aí vai, né, utilizar vários índices térmicos, sobretudo dependendo da temperatura e latitude, longitude, né? Bom, e aí, uma vez calculados os índices térmicos, você consegue fazer aqui, basicamente, uma subtração da precipitação pela evapotranspiração potencial, que é aquela calculada pelo método, e aí o valor restante disso você coloca dentro do sistema para saturar o ponto de murcha, que seria aquela CAD, né, o capacidade de campo. Uma vez que você atinge o capacidade de campo, nesse caso aqui, nossa capacidade de campo é 100 milímetros, né, o restante de água estaria disponível, digamos assim, para sofrer os outros componentes do balanço hídrico, que seria o excedente hídrico, né, no nosso caso, tá bom? Então é bem simples de calcular, uma tabela de Excel resolve isso aqui. Mas o que é que significa esse excedente? Esse é que é o ponto. Então, excedente hídrico, como eu falei, seria água disponível para infiltração ou para o escoamento superficial, certo? E aí você tem que entrar com algum outro método adicional para poder calcular o quanto desse excedente hídrico vai, de fato, infiltrar, e aí, evidentemente, dessa infiltração, estimar o quanto seria a recarga. Nós aqui na Water Services desenvolvemos um método bem simples, existem tantos outros métodos já consagrados, mas a gente desenvolveu aqui para nossos trabalhos recentemente, um método que estima, utilizando uma álgebra de mapas, junto com um ábaco de coeficiente de escoamento superficial, né,
Isso aqui é um coeficiente, esse ábaco aqui é um trabalho já disponibilizado na internet, um artigo se não me engano, o professor Wendler e o Irata. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é pega a precipitação, utiliza esse coeficiente de escoamento, que vai depender basicamente do tipo de solo e da declividade, e aí você tem o fator de escoamento superficial. Desse fator de escoamento superficial, a gente subtrai do excedente hídrico, né, como vocês veem aqui em cima, e aí a gente diz o seguinte: o que sobrar está disponível para infiltração. Então, basicamente, a gente fez esse trabalho aqui para uma área em específico, aqui em Minas Gerais, e aí a gente chega com valores de infiltração potencial e, portanto, recarga aquífera potencial, tá bom? Como eu falei, é uma álgebra de mapas, então isso nos gera um valor de recarga distribuída, a gente consegue distribuir isso em área, então é muito interessante nesse sentido, a gente consegue, então, correlacionar as declividades e entre outros fatores. Esse aqui é um outro exemplo do mesmo produto, ambos gerados por nós, tá bom? E a vantagem desse método realmente é um método muito simples, e uma manhã você consegue gerar esse resultado aqui. Bom, como eu também falei, existem outros métodos já consagrados, é o caso do SWB, do Serviço Geológico Americano, do SWOT, né, também americano, mas nesse caso pelo Serviço Agronômico dos Estados Unidos, e digamos assim, a cereja do bolo seria o McShee, da DHI, que é um método numérico, é um modelo hidrológico. Nós trabalhamos aqui no Water Service, né, nós somos especialistas nele, e digamos assim, é o que há de melhor em termos de estimativa computacional de balanço hidrológico, tá? Então, o McShee é realmente o mais sofisticado que existe, pelo menos do meu conhecimento, que existe hoje para a estimativa dos parâmetros de recarga aquífera, entre outros parâmetros. Bom, pessoal, então, além disso que eu falei, existem outras formas de estimar a recarga aquífera. Uma das formas é a separação de hidrogramas, é bem interessante também, existem vários métodos para isso, inclusive filtros recursivos, né, que eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre. Os mais utilizados são os métodos gráficos. Basicamente, você pega um hidrograma como é esse aqui, tá? Você identifica em que momento houve a recessão hídrica, ou seja, em que momento a curva entra em declínio. Você traça uma reta de vazão constante, define um ponto de inflexão, liga esses dois pontos e você diz o seguinte: esse pulso superior ele é o fluxo superficial e o fluxo inferior é o que é alimentado pelos aquíferos, ou seja, você acaba dizendo o seguinte: tudo que entra pela infiltração acaba saindo no fluxo de base dos rios, e isso pode ser colocado como recarga aquífera, tá bom? Eu só quero chamar atenção para diferentes áreas, diferentes aquíferos, esse tempo de recessão pode ser diferenciado, então nem sempre é uma estimativa muito simples, por isso os filtros automatizados. Uma boa prática é sempre calcular o N, que seria o tempo em que começa a recessão, né, de forma a considerar o tamanho da bacia, tá bom? E aí uma fórmula que eu trouxe, existem tantos outros, mas existe aí essa fórmula aí que considera o A, que seria a área da bacia em quilômetros, multiplicado por esse fator. Existem alguns pontos que são colocados aí já para o semiárido, enfim, tem vários trabalhos no campo da hidrologia que já definem valores de N que são aplicados para diferentes tipos de bacia. Então, isso aí está bem difundido na literatura, tá bom? Como eu falei, existem os filtros digitais recursivos, existem, na verdade, diversos filtros, eles fazem a mesma coisa, basicamente eles separam dois pulsos de frequência, né, um de alta frequência e baixa frequência seria escoamento de base. Um dos bem conhecidos é o filtro de Eckert, né, basicamente ele tem dois parâmetros, que seria a máxima razão do escoamento de base e o escoamento superficial, total, e o A, que é o coeficiente de recessão. Então, eu vou passar mais rapidamente aqui, se alguém tiver interesse sobre, fica aqui a minha dica, filtro de Eckert é bem interessante. Assim como eu falei anteriormente, também existem trabalhos que usam o valor de BFI, né, que é esse valor aqui que eu falei, de máxima razão de escoamento, para rios perenes, em aquíferos porosos, por exemplo, 0,8, né, é um valor fixo já, para rios no quadrilátero ferrífero, quase, como sempre. Rios intermitentes, por exemplo, usam 0,5, rios em meios fraturados usam 0,25, então existem vários estudos já que tabelaram esses valores de BFI, tá bom? Só um ponto importante, que os aquíferos eles têm que ser, como se fala na Espanha, rios ganhadores, né? Ou seja, para fazer essa estimativa
com escoamento de fluxo de base, você tem que pegar rios em que eles estejam recebendo ou roubando água do aquífero, por assim dizer. Rios que cedam água para o aquífero não são bons, não são indicados para esse tipo de estimativa. Uma boa prática disso é utilizar sempre uma boa piezometria, potenciometria, né, em que você consegue perceber ali pelas linhas de fluxo que o rio está recebendo água do aquífero. Uma outra forma, mais como curiosidade também, é utilizar câmeras térmicas. Eu não conheço nenhum trabalho no Brasil que utilize, mas existem trabalhos nos Estados Unidos que utilizam para rios e para nascentes, tá bom? Então, pessoal, tem mais um método interessante que eu queria falar rapidamente, que é o Water Table Fluctuation. É um método que fala sobre a variação do nível da água. É sempre importante correlacionar ele com o regime pluviométrico, ver se existe uma correlação. Nesse caso aqui eu coloquei do lado direito uma cross correlation, né? uma correlação de hipóteses em que mostra que existe uma correlação entre a chuva e a variação de nível, tá bom? Basicamente, esse método ele diz que a variação de nível versus um valor de armazenamento vai ser igual à recarga aquífera. Esse método, na sua componente principal, ele diz que os valores de variação de nível têm que se dar em termos de tempo, né, diários, de forma que os outros componentes do balanço hídrico são desprezíveis, né, ou seja, recarga lateral, etc. Nem sempre isso é possível, tá bom? Muitas vezes o monitoramento não chega a tanto, e aí você pode utilizar outros métodos, por exemplo, o Water Table sem a projeção, que é o caso em que você não projeta essa curva de recessão até o pico da máxima recarga, ou mesmo a diferença de nível potenciométrico, que é um método conhecido como DNP. Você pode, evidentemente, comparar os métodos. Isso aqui foi um trabalho que a gente fez, né, em que nós comparamos as diferenças de cada método para um setor diferente de uma cava de mineração. Veja que, como é um método que vai depender da carga hidráulica, existem valores diferentes comparados, inclusive utilizando métodos diferentes, tá bom? Esse é um trabalho desenvolvido pela COGE, né, que é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará, para um grande aquífero no Ceará, em que também foi utilizado mais de um método para a estimativa de recarga aquífera em função da variação do nível, né, Water Table Fluctuation, tá bom? Inclusive utilizando filtros de estimativa automatizada. É sempre bom comparar os métodos. A gente fez isso aqui, faz isso comumente, sempre que possível compara os métodos utilizando mais de um método, né, mais de um recurso, para a recarga aquífera. Nesse caso, a gente utilizou o balanço hídrico do Tortuate, né, com a distribuição em área, como aquele que eu mostrei para vocês, junto com o Water Table Fluctuation, e a gente conseguiu ver para alguns aquíferos aqui do quadrilátero ferrífero taxas médias de variação. Em que se pese a diferença das máximas e mínimas, é possível ver que as médias e medianas de todos os métodos estão praticamente correlacionáveis dentro do mesmo range, né? Bom, então, por fim, dito isso tudo que falei, que são métodos interessantes, existem sempre aqueles que são indispensáveis, que são os métodos de campo, né? São métodos mais próximos, quase que sempre, da realidade. Evidentemente, né, nem sempre possíveis de aplicar, mas são os métodos de estimativa de recarga aquífera. Existem tantos outros, eu trouxe só alguns. Aqui do lado esquerdo está o infiltrômetro, que a gente chama de infiltrômetro de Cornell. A Universidade Federal de Ouro Preto tem feito muitos trabalhos com isso, dissertações, teses. É bem interessante esse infiltrômetro. Ele é um simulador de chuva, basicamente. Ele usa um princípio de um negócio que a gente chama de garrafa de Mariot. Basicamente, ele regula a intensidade da chuva, subindo ou descendo essa garrafa de Mariot, e aí você consegue, de fato, simular as gotículas de chuva que caem no chão. E existe outro método que nós utilizamos bastante aqui também, que é o ensaio de duplo anel. Basicamente, você monitora a variação de carga entre dois anéis cilíndricos, né, concêntricos, e aí com cargas constantes. Existem os lisímetros, que é esse aqui de baixo, tá? O lisímetro também é bem interessante. Ele é um recipiente instalado abaixo do solo, de forma que o solo não esteja deformado, né? Esse aqui é um lisímetro de gaveta, você instala aqui num perfil de solo indeformado. Então, ele é bem interessante. Ele basicamente capta toda aquela água que infiltrou e você, então, mede ali volumetricamente, né, essa infiltração. Existem os traçadores, como eu falei anteriormente, bem interessantes. São métodos relativamente conservativos, que você joga ali um traçador, um corante, e você consegue ver, digamos assim, o fluxo da água. E associar também métodos geofísicos, uma vez que nem tudo que infiltra vai chegar de fato no aquífero. A gente pode, por exemplo, fazer a inserção de água aqui por um simulador de chuva e depois fazer uma geofísica temporal e acompanhar como é que essa mancha, né, de recarga vai se comportar no perfil 2D do solo, ou seja, se ela de fato vai atingir o aquífero ou se ela vai escoar lateralmente no perfil de solo, tá bom? Por fim, eu gostaria de colocar algumas conclusões e recomendações. É sempre bom fazer uma boa análise estatística, né, criteriosa de dados, análise crítica de dados.
A chuva média na bacia é sempre muito Quando importante para começa qualquer isso que aí. seja o estudo. Ah, Sempre que possível, é importante aplicar mais de uma técnica, como eu mostrei. Estudos de modelagem numérica, como eu falei, eles exigem diversos parâmetros, nem sempre parâmetros medidos. Então, uma vez que você possa medir a recarga aquífera, a correlação que eles têm com parâmetros, por exemplo, de condutividade ou armazenamento, eles são diretos. Então, uma vez que você tem menos incerteza na recarga aquífera, evidentemente você vai ter menos incertezas nos outros parâmetros também, tá bom? Também não, eu queria deixar aqui que não existe método propriamente certo ou errado, existe sempre métodos mais aplicáveis ou menos aplicáveis a cada um tipo de aquífero, a cada área, ao tempo que você tem disponível, ao recurso financeiro, né, de tempo, etc., humano que você tem disponível, a escala temporal evidentemente, os nossos objetivos para os estudos. E, por fim, assim, só para mais uma vez deixar isso bem claro, é que cálculos equivocados desse parâmetro específico podem comprometer diversas avaliações, né, nos campos dos recursos hídricos, né, diminuir, por exemplo, nossas receitas, como eu mostrei, né, um exemplo, provocar conclusões equivocadas e aí gerar muitas inseguranças para os tomadores de decisão de recursos hídricos. E aí, por fim, queria só colocar aqui um princípio colocado por Einstein, né, que se chama parcimônia, utilizar sempre o princípio da parcimônia, que é fazer o mais simples possível, mas não mais simples do que isso. Ou seja, é sempre importante simplificar e não complicar as coisas, mas também não fazer menos do que isso, né? Então, assim, sempre que possível, é bom aprofundar nossos estudos, não de maneira que a gente, né, deseja aumentar a complexidade das coisas, mas, evidentemente, de deixar as coisas de maneira mais fidedignas e mais fiéis ao que nós esperamos, tá bom? E fica também meu agradecimento aqui para vocês e dizer que o que precisar da Water Service, estamos aqui disponíveis.